Glória a Deus. Meus irmãos, recebemos a informação de que está entre nós Sua Excelência, senhor vereador Nailson Ramos. Pedir que fique de pé para que a igreja possa saudá-lo. Nós estivemos ali, lembro, na audiência pública, a última, e eu lembro da sua presença ali, cuidando dos interesses do papel que o senhor exerce. É muito bom ver a participação das autoridades constituídas. Os irmãos querem saudar de forma calorosa a ilustre autoridade apresentada, se é assim, digamos todos, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Fique à vontade. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Me ajuda também. Apocalipse capítulo 3, vamos ler versículo 1 até o versículo 6. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus amados, nós estamos na 5ª igreja citada no livro de Apocalipse, dentre as 7 que compõem o conjunto de igrejas daquela região da Ásia Menor. A igreja de Sardes era uma igreja que já havia ocupado certa estrutura, era uma igreja que tinha vencido algumas dificuldades históricas, já havia passado pelo tempo da perseguição, já havia enfrentado algumas heresias que atacaram o seio da igreja e se mantinha ainda firme, existindo, mas quando recebe uma mensagem do Senhor Jesus, fica bem evidente que havia coisas na igreja de Sardes que precisavam de ajuste. Historicamente falando, a cidade antiga de Sardes, que hoje constitui apenas ruínas na atual vila de Sarte, ali na Turquia, era na antiguidade considerada uma cidade impenetrável. Sardes ficava numa rota comercial importante, e a parte superior da cidade, aquilo que nós chamamos de Acrópole, ficava praticamente a 500 metros acima da planície, nos rochedos mais íngremes do vale. Por isso era considerada uma fortaleza intransponível, por conta da dificuldade do acesso. Era uma cidade próspera, porque havia muito ouro que era encontrado em um rio que passava pela cidade, o ribeiro de Pactolos,
E a cidade antiga fazia parte do reino lídio. E os lídios, segundo alguns historiadores, teriam sido os primeiros povos a cunhar moedas. E no ano de 546 a.C., o rei Croeso, que era um rei lídio, ele foi derrotado pelos persas. É interessante que... Por que eu estou contando esse aspecto histórico? Porque Jesus, quando adverte a igreja de Sardes, ele fala numa linguagem que a igreja conhecia, sabia do que Jesus estava falando. Quando você percebe, por exemplo, a forma como Jesus adverte a igreja, aqui no versículo de número 3, Jesus diz à igreja de Sardes: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E ele diz: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Por que Jesus falou isso? Porque a história de Sardes, a história de como a cidade antiga de Sardes foi conquistada, tem muito a ver com a advertência que Jesus estava fazendo naquele momento. A cidade antiga, que era composta pelo povo lídio, foi conquistada pelos persas nos dias de Ciro o Grande. E como foi que Ciro fez para conquistar a cidade de Sardes, visto que ela ficava numa área muito alta, muito íngreme e de difícil acesso? Os persas haviam observado, eles passaram um tempo observando a região e perceberam um soldado de Sardes descendo sobre as rochas. Eles só observaram, aguardaram, e no período da noite eles fizeram o mesmo trajeto daquele soldado, só que subindo. E de forma inesperada, a cidade antiga de Sardes foi conquistada pelos persas, porque os persas chegaram como um ladrão chega à noite para invadir uma residência, quando ninguém está esperando, quando está todo mundo dormindo. Em outras palavras, é como que Jesus pega um fato histórico para alertar a igreja, dizendo: olha, assim como a tua cidade foi conquistada, porque estava cochilando, porque não estava alerta, porque não estava vigilante, se vocês não vigiarem, se vocês não forem vigilantes, eu virei sobre vocês como um ladrão. Eu vou chegar quando ninguém esteja esperando. Essa foi a advertência de Jesus para a igreja de Sardes. Para nós entendermos a mensagem do Senhor a esta igreja, é importante conhecer a informação histórica, que é essa que eu acabei de te passar, entender que há um contexto profético na mensagem de Jesus para a igreja de Sardes e, evidentemente, há um aspecto prático, pessoal. O que a mensagem de Jesus, o que a realidade espiritual desta cidade fala para mim individualmente, como isso se aplica à minha vida. Observe como Jesus se identifica para a igreja de Sardes. Está escrito: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Jesus se apresenta para Sardes como aquele que está descrito em Isaías capítulo 11, versículo 2. Se você observa a mensagem de Isaías no capítulo 11, versículo 2, ele está falando de um aspecto que descreve o Messias. Veja o versículo 1, porque o capítulo 11 de Isaías é um capítulo profético que se cumpre na pessoa do Senhor Jesus. Ele diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, ou seja, um descendente, uma ramificação da genealogia de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará.
e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O que Isaías estava dizendo era que o Messias viria e sobre ele repousaria o próprio Espírito de Deus. Você sabe que Deus habita numa glória inacessível, uma glória que ninguém pode contemplar, mas aquilo que pode ser conhecido de Deus na sua plenitude é nos revelado pelo Espírito Santo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo penetra, conhece as profundezas de Deus. E a Bíblia diz que esse Espírito estaria sobre o Messias. Por que 7 espíritos? Porque são 7 espíritos diferentes? Não. 7 fala de plenitude, de totalidade. O que Isaías estava dizendo era que sobre o Messias viria a plenitude do Espírito de Deus em todos os seus aspectos revelados na pessoa divina do Senhor Jesus. Quando ele se revela à igreja de Sardes, é como que ele está dizendo: quem está falando com vocês é aquele de quem Isaías profetizou no capítulo 11, versículo 2. Eu sou aquele que tenho os 7 Espíritos de Deus, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, o Espírito do Senhor está sobre mim. É interessante que Jesus se identifica dessa forma para aquela igreja, mas ele faz mais uma observação. Ele diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lá no capítulo 1, se não me falha a memória, no final do capítulo 1, o Senhor Jesus contou a João o que significavam as 7 estrelas, porque João teve uma visão de Jesus em glória, caminhando no meio de 7 castiçais de ouro e com 7 estrelas na sua mão direita. Jesus disse a João: o mistério dos 7 castiçais de ouro que viste e das 7 estrelas. Os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os anjos, os mensageiros, os líderes das 7 igrejas. Jesus, quando se apresenta para a igreja de Sardes, ele está dizendo: isto diz quem tem os 7 Espíritos de Deus e que traz consigo as 7 estrelas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu tenho na palma das minhas mãos as lideranças da minha igreja. Eu tenho o poder para tratar, para corrigir, para punir, se for o caso, mas a liderança está na mão de Jesus. Então, por que é importante a gente afirmar isso? Porque tem gente que às vezes quer entrar em área que não lhe compete, quer fazer o que compete a Jesus fazer. Fica tranquilo, porque Jesus sabe, ninguém ama a igreja mais do que o Senhor Jesus, e Ele tem as lideranças na palma da mão dEle. Ele sabe tratar da forma que precisa ser tratada, no tempo que precisa ser tratado. Quem entendeu, diga amém. Agora Jesus dirige a Sardes uma mensagem extremamente forte, dura, contundente. Ele diz para a igreja de Sardes: tu tens nome de que vives, mas estás morto. Espiritualmente, a igreja de Sardes havia vencido muitas intempéries, muitas dificuldades. Havia conquistado uma posição na sociedade, havia conquistado um nome, havia conquistado respeito. É aquilo que a gente chama de reputação. Mas há uma grande diferença entre reputação e caráter. Porque reputação é aquilo que os outros dizem de nós. E o que os outros dizem de nós pode ser facilmente maquiado. Na verdade, tem gente que trabalha para isso, né? Quando existem as
mega campanhas políticas, existem aqueles assessores que trabalham na parte midiática para construir uma imagem, né? Eu me lembro, faz muito tempo isso, eu me lembro que um grande artista internacional, ele estava no Brasil e uma multidão de fãs tinha cercado o carro dele e o motorista saiu apressadamente e acabou atropelando uma criança, e isso repercutiu muito mal na mídia. Aí um dos assessores foi lá e disse o seguinte: você tem que fazer alguma coisa para melhorar a sua imagem com a opinião pública. Faz o seguinte: a criança que o motorista que estava dirigindo para você atropelou, ele é pobre, ele está num hospital público, num bairro de pessoas carentes. Faz o seguinte: contrata alguns repórteres, avisa antes e vai lá fazer uma visita. Aí, de repente, apareceu aquele cantor internacional visitando uma criança pobre num hospital, levando um presente, tirando foto com ele, e um monte de repórter tirando foto, publicando. Eu não vou dizer o nome da celebridade, até porque já morreu, e eu não vou estar dando ibope para quem não me interessa. Mas o que acontece? A opinião pública, o povão, quando viu, disse assim: olha como ele tem um coração bom, foi lá num bairro pobre visitar o bichinho que ele atropelou. Mas peraí, se a intenção realmente fosse boa, por que ele tinha que publicar isso na mídia? Por que ele tinha que chamar repórter para estar tirando foto? Sabe por quê? Porque a preocupação era com a reputação da celebridade. Eu não estou dizendo, gente, que reputação não é uma coisa importante. Porém, reputação é algo que deve ser consequência daquilo que a gente é na essência. Quem tem uma essência de caráter, de boa conduta, quem tem caráter até sozinho no seu quarto, no escuro, quando ninguém está vendo, a sua reputação vai ser boa naturalmente, como consequência daquilo que ele é, quando não está diante da mídia. Agora, é possível alguém construir uma imagem muito bonita, mas por dentro estar podre, como a igreja de Sardes, que na mídia, se fosse hoje talvez, nos perfis das redes sociais, quem olha, interessante que em perfil de rede social, parece que todo mundo é anjinho. Meus irmãos, de vez em quando, a sabe que ovelha é um bicho que não tem maldade, né? E às vezes aparece umas ovelhinhas, umas bichinhas, quase tem idade de ser minha mãe. Aí chega: pastor, olha, eu quero que o senhor conheça a minha bênção. Eu digo: quem é tua bênção? Eu conheci ele pelo Facebook, pastor, e ele é uma bênção, homem de Deus. O senhor não sabe? Eu digo: minha irmã, a senhora conhece a família dele, a conduta dele. Não, pastor, mas ele me disse que é uma bênção, que é um homem de Deus. Engraçado que eu nunca vi ninguém digitar no seu perfil de Facebook: eu sou o Satanás chupando manga. Nunca vi. O camarada só coloca lá que é homem de Deus, coloca versículo, coloca anjinho, e 99% dessas situações que chegam é golpe, termina em disciplina, termina em decepção. Sabe por quê? Porque Deus não se espanta, Deus não se impressiona com perfil de Facebook, com aparência bonita. O cabra pode ter até a foto bonita, pode até colocar lá umas palavras
palavras bonitas, mas quem fala com a igreja de Sardes é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que conhece tudo, pode até aparentar uma coisa, mas ele sabe o teu caráter, sabe as tuas obras, sabe o teu rastro. Aleluia, e você pode enganar quem for, mas eu quero ver enganar o dono do céu, aquele que tem a presença do Espírito de Deus, e conhece o homem não é só por fora não, pela casca alguém pode até impressionar, mas Deus olha dentro do coração do cabra, e olha o rastro dele, o caminho que ele traça, que ninguém mais vê, mas o Senhor vê. Aleluia. E assim estava a igreja de Sardes. Oh, meus irmãos, é tão bom quando a gente ouve assim, ouvi falar de você, me disseram que você é uma bênção, é bom? É claro que é bom. Reputação caminha lado a lado com o testemunho pessoal que a gente tem. E às vezes eu fico preocupado, gente, quando há essa inversão de valores no meio do povo de Deus. Às vezes eu fico preocupado. Escute isso. Às vezes a gente observa, eu sou muito observador, e às vezes eu verifico. Às vezes nos obreiros mais jovens, às vezes as lideranças mais jovens é comum isso. A pessoa pensa assim, eu estou trabalhando, estou ajudando o pastor. Aí às vezes surge um conflito na família, um conflito no casamento. Aí tem aqueles que dizem assim, não, eu não vou falar, eu não vou expor que eu estou passando um conflito em casa com a minha família, porque o que é que o pastor vai pensar de mim? Eu vou pensar que tu é um ser humano como qualquer outro. Perigo é quem esconde suas debilidades, suas crises, seus problemas, para ficar bem na fita. Deixa eu dar um exemplo claro aqui, me permita as irmãs usar esse exemplo. Imagine uma mulher que vai no médico, aí o médico diz, e aí, como é que você está? Doutor, tô ótima, está tudo bem. Mas na manhã daquele dia de consulta, a irmãzinha, penteando o cabelo, sentiu na região do seio um pequeno nódulo. Mas não vou falar nada, porque se eu falar para o doutor, ele vai pedir exame e eu não quero me estressar. Aí imagina que a irmã omite isso. Você sabe que quando é um nódulozinho, ainda que tenha a possibilidade de se tornar algo grave, maligno, mas quando é descoberto no início, ele vai fazer uma punção, vai fazer uma biópsia, vai perceber o que é, vai remover, e hoje em dia está até bem melhor, porque quando precisa remover a mama, o SUS parece que já dá a reconstrução, para a mulher não se sentir mutilada, e enfim, querendo ou não, é melhor passar por esse procedimento e continuar vivo, dando glória a Jesus, sim ou não? Gente, tem pessoas que diante do pastor, parece aquele tipo de paciente que omite sintoma, não, porque ninguém pode saber que eu estou passando por esse processo, ninguém pode saber que eu estou sendo medicada, ninguém pode saber, querido. Tem processo de cura que só acontece quando a gente expõe, quando a gente põe para fora, quando a gente pede ajuda. Mas tem muita gente que está mais preocupado com a aparência. Gente, um tempo atrás, um rapaz aflito, porque a namorada dele estava mostrando marcas de hematoma, marcas de sangue. E o namorado dela disse, não pode, tem que procurar. Aí eu chamei a menina para conversar. Disse, olha, eu soube que você passou uma situação. Disse, não, pastor, está tudo bem. Não, está tudo bem, não foi nada.
Eu digo, tá bom. Tem dois tipos de pessoa. Tem aquele tipo de pessoa que gosta de viver aquela vida de pote de margarina, né? Aquela foto bonita, aquela família feliz, cada um, né? Todo mundo com o cabelo escovado, a pele impecável, se abraçando, um sorrisão. Parece a família perfeita. Era a igreja de Sardes. Quem olhava assim, olha só, Sardes. Eu gosto de Jesus, porque Jesus não chega fazendo cerimônia para ninguém. A saudação de Jesus para Sardes foi: tu tens nome de que vives, mas está morto. Gente, quando o apóstolo Paulo ensina para Timóteo sobre cuidar de igreja, o que Paulo diz para Timóteo é: quem não tem cuidado dos seus, ou seja, quem não sabe cuidar primeiro da sua família, da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. O que Paulo ensina para Timóteo é: Timóteo, antes de tu se preocupar com a igreja, com esse grupo de pessoas formado por várias famílias, em outras palavras, antes de tu se preocupar com a família dos outros, primeiro cuida da tua. Reputação é bom, reconhecimento é bom, é claro que sim. Mas se vocês me aplaudirem, se vocês me admirarem e minha mulher e meus filhos me reprovarem, eu só tenho o nome de quem está vivo, mas eu estou podre, estou precisando de restauração, porque a primeira igreja que Deus me dá para pastorear se chama Irmã Kessia e meus filhos. Ai, pastor, e o que é que eu faço? Procura ajuda. Mas não tenho coragem de contar isso para o senhor. Procura a esposa do pastor, conta para ela. Ela não vai expor. Tua identidade vai ser preservada, pode ficar tranquilo. Agora, pede ajuda para não acontecer o que aconteceu com essa igreja. Interessante que a mensagem de Jesus, primeiro, é direcionada à liderança, até porque a igreja é reflexo da liderança, o que a liderança ensina, o que a liderança permite. E é o que Jesus diz: tens nome de que vives, estás morto. Só que é interessante que, isso aí é o quadro histórico da igreja de Sardes. Profeticamente, a igreja de Sardes é a quinta igreja citada por Jesus na sequência das igrejas da Ásia Menor. Então você tem, desculpa ser repetitivo, mas você tem a igreja apostólica, já passou, a igreja fundada pelos apóstolos, caracterizada por Éfeso. Você tem a igreja perseguida, a igreja de Esmirna, o período da perseguição já passou. Você tem a igreja do favor imperial, que é quando o cristianismo deixa de ser perseguido e a igreja conta com o favor de Constantino. É a igreja de Pérgamo, é a igreja que começa a flertar com o mundo e começa a permitir algo do mundo na vida dos cristãos. Você tem a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é a igreja da idade das trevas, é a igreja medieval. A igreja de Tiatira, ela é caracterizada por ter no seu meio o ensino de Jezabel. Jezabel é a personificação da idolatria. Historicamente, a igreja de Tiatira representa a fase do cristianismo onde a idolatria entrou no meio do povo de Deus. Sardes é a quinta igreja. Logo após esse período medieval, a igreja de Sardes era a igreja que já tinha se misturado até com o Estado. Era a igreja que influenciava nos impérios. Era a igreja que orientava as decisões dos reis. Você pode ver os filmes de época, né? Sempre tinha uma autoridade religiosa dizendo para o rei com quem que ele devia fazer guerra, como é que ele deveria organizar. O rei perguntando que eu tenho que casar com fulana. Aí a autoridade religiosa dizia: tem que casar porque essa é a vontade de Deus. E nesse período da história se matou muita gente em nome de Deus,
Por isso, quando às vezes você vai para a universidade, aí tem lá um professor ateu que vai dizer que o cristianismo não é uma coisa legal, porque em nome do cristianismo fizeram as maiores atrocidades. Só que isso que eles chamam de cristianismo não tem nada a ver com o cristianismo de Jesus. Esse é o desvio doutrinário que o cristianismo que se distanciou do Senhor enfrentou quando se misturou com o mundo. Na igreja de Sardes, você tem um quadro histórico que aponta a igreja como uma instituição que havia atingido uma grande estrutura, uma grande influência, um grande poder, mas que espiritualmente estava terrivelmente enfraquecida. Tinha nome de que vivia, mas estava morta. Jesus diz para essa igreja: ser vigilante, e confirma o restante que estava para morrer. Você percebe que a igreja, ela não se corrompe na sua totalidade. O Senhor Jesus fala de um restante que estava prestes a morrer. Ele diz: porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. No versículo 3, Jesus faz um apelo que eu penso que todo crente deveria refletir sobre isso em momentos de fraqueza espiritual. Porque todos nós passamos por altos e baixos. A igreja de Sardes estava recebendo uma palavra dura de Jesus. Jesus convida aquela igreja a um despertamento dizendo: lembra-te, pois, do que tu tens recebido. Em outras palavras, era uma forma de Jesus dizer: olha o que eu te dei, olha o que eu fiz na tua vida, observa onde eu te coloquei, quem tu eras, de onde eu te tirei, o que eu realizei na tua história para que tu te tornasses o que tu és, para que tu estivesses aonde tu estás. Se tu não desperta para isso, pelo menos lembra, porque às vezes quando a gente visita a memória da gente, a lembrança da gente, e quando a gente recorda quem nós éramos e quem nós somos, às vezes brota um sentimento de gratidão e de reconhecimento. Lembra-te do que tu tens recebido, do que tu tens ouvido. Aleluia. E guarda-o. E arrepende-te. Arrepender-se aqui é mudar de atitude. Porque senão eu vou chegar sobre ti como um ladrão. Eu vou marcar um encontro contigo quando tu não esperar. E não saberás a que horas virei sobre ti. Há uma palavra de esperança por causa de um pequeno grupo de cristãos que estavam em Sardes. Que é interessante. Em toda a história do povo de Deus a gente encontra isso. Por mais que a maioria se corrompa, sempre tem um grupo, sempre tem um restante que diz: eu não vou nessa onda não, eu não vou nesse rumo não. Jesus diz no versículo 4: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Isso aqui é interessante, né? Porque tem pessoas que, para se manterem fiéis, dependem do testemunho das outras. Eu acho que quem é líder aqui deve estar familiarizado com isso. Às vezes você precisa corrigir, orientar alguém, aconselhar alguém para o bem. Aí, quem não quer fazer o bem sempre vai dizer assim: mas fulano também faz. O que acontece? Gente, quem quer pecar, quem quer ser rebelde, quem quer ser troncho, quem quer andar errado, vai sempre olhar o mau exemplo dos outros para fazer errado também. Agora, quem quer ser santo, quem quer ser crente, quem quer agradar a Deus, todo mundo pode
pode estar fazendo errado, mas o negócio dele é com o céu. E Jesus olha para quem tem esse tipo de firmeza. Porque a igreja de Sardes era conhecida como a igreja que tinha nome de quem vivia, mas estava morta. Mas Jesus encontrou lá, eu encontrei algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e são dignas de andarem de branco comigo, e vão andar, porque são dignas disso. Há um contexto profético na igreja de Sardes. Historicamente, a igreja de Sardes, ela representa uma fase do cristianismo que tinha nome de que vivia, mas estava morto. Mas profeticamente Jesus diz: confirma os que estão prestes a morrer, os que estavam prestes a morrer. Confirma, não deixa morrer não. E isso tem um cumprimento na história. Ninguém dava nada por ele. Mas tinha um rapaz que ele estava atravessando o campo na sua época e se forma uma tempestade. E ele tinha um medo terrível de ser atingido por um raio. E ele pensou: vai cair uma tempestade, vai cair um raio em cima de mim, eu vou morrer. E aí ele desesperadamente ele diz a Deus: se tu não deixar eu morrer, atingido por um raio, eu vou entregar minha vida a ti e vou te servir. Ele atravessa o campo e não morre atingido por um raio. E ele entra na igreja que historicamente é caracterizada pela igreja de Sardes. Uma igreja que tinha nome de que vivia, mas estava morta. Como ele fez um negócio com Deus, e aquela era a única instituição que falava sobre Deus, ele entra e vai estudar para se dedicar totalmente para Deus. Esse jovem se chamava Martinho Lutero. E quando ele estudava para se formar um sacerdote, ele se depara com um texto que diz assim: mas o justo viverá da fé. E esse texto mexeu com Lutero. Aí ele diz: como? Da fé? Pela fé? Se é pela fé, então não tem sentido a venda das indulgências. Se é pela fé, não tem sentido os mediadores que são criados pela instituição. Se é pela fé, não faz sentido a doutrina do purgatório, que não tem nenhum fundamento no texto bíblico da Escritura. Ele começa a questionar: não, se é pela fé, então não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Historicamente, uma igreja que estava prestes a morrer, ouviu a voz do Senhor que diz: confirma os que estavam prestes a morrer, porque eu tenho em Sardes quem não se contaminou e é digna de andar comigo de branco. Os olhos de Deus sempre vão procurar em qualquer lugar quem se esforça para andar com Ele. Do ponto de vista pessoal, como é que isso se aplica à minha vida? Isso tem muita aplicação. Porque sempre tem alguém que diz assim: ai, pastor, fulano não se firma na igreja porque o pai dele é um alcoólatra. Fulano não se firma na... E, gente, eu já vi mulheres assumirem uma casa, um marido bêbado, alcoólatra, imprestável, que só ensinava o que não presta. Evidentemente, né? Imprestável ensinava o que não presta. Gente que vivia num contexto social onde seus filhos, criados naquele ambiente, tinham tudo para dar errado. Mas como verdadeiras sacerdotisas da casa, parece que elas ouviram as palavras de Jesus que ecoaram pelos séculos na igreja de Sardes, quando diz: confirma. Confirma ali, confirmar aqui, é você pegar alguém
que está a ponto de morrer, que você não sabe se vai viver, se vai morrer. Aí Jesus diz: confirma ele. Ele estava a ponto de ser dado como morto, mas chega junto dele, deixa morrer não, confirma ele, dá uma palavra a ele, sustenta ele, segura ele. Era esse restante de crentes que estavam na igreja de Sardes, a ponto de morrer, quando o cristianismo estava vivendo um tempo que só tinha nome. Mas sempre que alguém dá ouvidos à voz de Jesus, e é interessante que Jesus não pegou grandes líderes, porque esses homens eram homens simples, os reformadores eram homens simples, limitados, mas que ouviram o chamado do Senhor dizendo: confirma, não deixa morrer não. Tem mãe que às vezes olha para os filhos, olha para casa, olha para a família e diz assim: meu Deus, só tem defunto espiritual aqui. Mas o Senhor te diz, aplica a palavra no teu coração e diz assim: mas não deixa morrer não, confirma, porque não morreu ainda não. Como diz a canção, ainda tem vida aí, chega junto lá, porque eu quero andar de branco com ele, ainda tem condições, confirma. Aleluia! Olha a promessa: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de nenhuma maneira arriscarei seu nome do livro da vida. Aleluia! Confirma. Aleluia. Mas pastor, para mim já está para alguém pode estar perdido, para você não. Para você não. Às vezes, quando Deus coloca a gente no lugar de alguém, ou quando Deus nos enxerga como alguém que está ocupando uma posição onde nós somos responsáveis por outras vidas, que Jesus disse para o pastor da igreja de Sardes: confirma os que estavam prestes a morrer. Eu lembro de quando Deus leva o profeta Ezequiel no meio de um vale, e a Bíblia diz que era um vale cheio de ossos sequíssimos. Antes de dar qualquer ordem, o Senhor pergunta ao profeta: filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? Parece que eu estou vendo, o profeta olha para aquela ossada seca. A Bíblia diz que eram ossos sequíssimos. Isso aqui é importante, tem um detalhe interessante, porque ossos sequíssimos, nem urubu queria. Porque tem um estado onde a carniça atrai os abutres, as aves de rapina. Só existem duas situações em que uma ossada não atrai aves de rapina: quando a ossada é fresca, é recente, ou quando ela está sequíssima. A queixada de jumento que Sansão usou era uma queixada fresca. Não tinha nem chegado ao ponto de atrair urubu. Não servia para nada. A outra situação são as ossadas que o profeta Ezequiel viu. Eram ossos sequíssimos. Não tinha o que a ave de rapina buscar ali. Não prestava para nada. Não servia para nada. Aí Deus pergunta: poderão reviver? O profeta acho que já tinha uma certa experiência. Ele disse: se eu disser que não, pode ser que eu leve uma bronca, ele me chame de incrédulo. Se eu disser que sim, eu vou estar dizendo uma coisa que eu não estou crendo totalmente. Aí o profeta diz: Senhor Jeová, tu sabes. Aleluia. Às vezes, na casa da gente, a gente olha para o quadro que se apresenta e alguém diz assim: tu ainda tem esperança? Aí dentro de ti tu diz assim: se eu disser que tenho, eu estou mentindo, porque eu conheço a realidade aqui. Se eu disser que não tenho, eu vou escandalizar.
Assim, Deus sabe, meu filho. Deus sabe. Mas o instrumento do milagre é tu que está no meio do vale. Deus não só leva a gente, e leva, mas não só leva para os pastos verdejantes, não. É bom, tem uma fase na vida da gente que Ele conduz a gente aos pastos verdejantes para a gente descansar, que Ele sabe que de vez em quando a gente precisa de pasto, precisa de descanso, precisa de renovo, mas não é todo o tempo não. Tem um momento que Deus leva a gente no meio de um vale de ossos secos e mostra o quadro para a gente assim, está vendo aí? Esse é o lugar que eu te coloquei, parece que não vai acontecer nada, mas o Senhor está dizendo a alguém, como disse ao anjo da igreja que estava em Sardes: confirme os que estavam prestes a morrer, porque o curso natural, a caminhada ia dar em morte, mas foi por isso que eu te coloquei lá, no meio deles, é para tu não deixar morrer, porque ainda tem vida, e se tem vida, tem esperança. E o que é que eu faço? Abre a tua boca e profetiza a palavra, porque pode ser o vale que for, mas onde tem um crente cheio do Espírito de Deus e cheio da palavra, ele profetiza a palavra e deixa o resto com Deus, porque quem vai fazer o rebuliço não é tu, Deus só quer que tu abra a boca. Aleluia! Eu sinto a presença dele aqui entre nós. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque não sabe como está meu casamento, não sabe como está meu cônjuge, não sabe como está meus filhos, não sabe como está minha casa, não sabe como está minha vida. Mas eu sei de uma coisa, é que o Deus de Ezequiel é o teu Deus. Aleluia! E ele colocou uma palavra dele dentro do teu coração. Só que não adianta a palavra ficar guardada no teu coração, tu tem que crer. Aleluia! Oh, glória! Ah, se tu souber o que Deus pode fazer, aleluia, quando alguém se dispõe a ouvir a voz dele, aleluia, aleluia. Tem coisa que é para crente, quando ninguém estiver vendo. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas vou falar de novo. Aquele teu filho drogado, perdido, quando ele chegar lá, que ele pegar no sono, que ninguém mais acorda, entra lá no quarto, bota a mão na cabeça dele e diga assim: eu não vou perder você para Satanás. Tem uma autoridade que Deus colocou na vida de quem é mãe e quem é pai. Tem uma autoridade natural que Deus colocou. Chegue lá, coloque a mão, aleluia, vá, ore lá dentro do quarto dele e fale para Satanás ouvir. Diga: aqui tem diretoria, viu? A minha vida é de Jeová e aonde eu estou, quem manda é Ele. E eu não vou perder minha casa, eu não vou perder meu casamento. Confirme quem estava para morrer. Porque é uma promessa. Se Jesus fez promessa, é porque ele sabia que tinha gente que ia ouvir e dizia: eu estava até a ponto de morrer, mas não vou mais não, eu vou ouvir o que ele está dizendo, eu vou ouvir o que ela está dizendo, porque se tem promessa, é porque Jesus sabia que tinha gente ali que ia dar ouvido. E Jesus já estava vendo lá na frente, dizendo: eu tenho em Sardes
gente que é digna de andar de branco comigo, eu vou escrever o nome dele lá na minha relação. Eu tenho o livro da vida, e eu não vou riscar o nome dele. Deus está dizendo, tem esperança para alguém, tem esperança. Fala a palavra. Fala a palavra, porque enquanto fala a palavra... Olha, é interessante que Deus, pela experiência de Ezequiel, o que é que ele estava dizendo? Sem falar o que é que Deus estava dizendo. Ezequiel, eu quero fazer. Eu quero colocar as coisas no lugar. Eu quero juntar o que estava separado. Eu quero trazer vida. Aleluia. Eu quero mudar a aparência, porque eu vou fazer crescer carne, eu vou fazer criar nervo, eu vou tornar da sensibilidade, eu vou. Mas para Deus fazer, o que é que ele fala ao profeta? Profetiza, profetiza. Se Ezequiel não abre a boca, Deus não entra em ação. Mas quando quem tem autoridade abre a boca, o céu entra em ação. Entra, oh glória! Levanta a tua mão, abre a tua boca, porque enquanto você adora aqui, o céu já está entrando em ação lá. Eu vou trazer o que está longe, eu vou. A Bíblia diz que Ezequiel profetizava e Deus ia juntando cada osso ao seu osso. O que está separado eu vou juntar. O que está fora do lugar eu vou botar no lugar. Porque tem muita casa desordenada, é mulher mandando no marido, é filho gritando com mãe, mas onde a ação de Deus chega, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Fique no seu lugar, bonitão, porque quando o Espírito de Deus atua, Ele bota cada coisinha no seu lugar. Mas o profeta tem que abrir a boca. Aleluia, aleluia, oh glória. E tu quer saber o resultado disso? Sexta-feira essa não, a próxima a gente vai estudar sobre a igreja de Filadélfia. E o que acontece com a igreja de Filadélfia é resultado do que aconteceu no quadro histórico ao qual se refere a igreja de Sardes, porque a igreja de Sardes, no contexto histórico, fala da igreja da reforma protestante. A igreja tinha nome de que vivia, mas estava morta, mas aquele restante que se manteve fiel, foi confirmado e deu lugar, historicamente, à igreja de Filadélfia, que é a igreja que, se você quiser saber mais, venha daqui a 2 semanas.